Dando continuidade às atividades da solenidade em homenagem ao professor associado Luciano de Camargo Penteado, daremos início à segunda parte com a jornada de direito privado. Para compor a mesa, convidamos a professora doutora Flávia Trentini e a professora doutora Yara Pereira Ribeiro, docentes do Departamento de Direito Privado de Processo Civil desta faculdade. Professor doutor Jair Aparecido Cardoso, chefe do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil desta faculdade. Convidamos a professora associada Raquel Stein, professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Iniciaremos a jornada de direito privado com a palestra O Dano Indenizável e Sua Apuração, que será ministrada por videoconferência pela professora livre-docente Judite Martins Costa. A professora Judite Martins Costa é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora e livre-docente em Direito pela Universidade de São Paulo, professora de Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vice-presidente do Instituto de Estudos Culturalistas, é membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Bom dia a todos, que as minhas primeiras palavras sejam para expressar o meu agradecimento à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, ao Departamento de Direito Privado e à comissão organizadora desse evento, que homenageio na figura da professora Yara Ribeiro, pelo convite para participar da jornada de direito privado em homenagem ao professor Luciano de Camargo Penteado. Eu conheci o Luciano lá pelos idos de 2002. Ele havia acabado de apresentar a sua dissertação de mestrado, Doação com encargo e causa contratual. E o fato de termos amigos em comum, temos o mesmo orientador, o professor Dr. Antônio Junqueira de Azevedo, o próprio tema da causa contratual, objeto da sua dissertação e também do meu primeiro trabalho publicado, acabaram nos aproximando. Nós descobrimos, então, que apesar das diferenças de idade, de formação intelectual, eu vinha da Escola Gaúcha de Clóvis do Couto e Silva, ele vinha da Escola Paulista de Antônio Junqueira de Azevedo, nós tínhamos imensas afinidades éticas e intelectuais. Luciano tinha no rigor, na honestidade intelectual, no gosto em compartilhar o conhecimento, os pontos valorativos máximos do seu mistério intelectual e do seu mistério como professor. Começamos então um diálogo que, embora esparso no tempo, foi intelectualmente intenso e que se aprofundou durante os preparativos para sua tese de livre-docência, integração de contratos incompletos, quando passou uma temporada de pesquisa junto à biblioteca do Instituto de Estudos Culturalistas, que dirige juntamente com o professor Miguel Reale Júnior, na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Foi, portanto, com toda a emoção que essas lembranças me trazem, que aceitei esse convite, ao qual me faço presente de modo virtual, mas nem por isso menos presente e participante dessa justíssima homenagem a quem tão jovem foi tão intensamente um jurista. Escolhi um tema de pura dogmática civilista, pois, como Luciano entendia, eu também penso que está mais do que na hora de nós, que cultuamos e cultivamos o direito civil, voltarmos a fazer doutrina, isto é, dogmática jurídica. O tema é o da apuração do dano indenizável. Mas como esse tema é verdadeiramente imenso, eu escolhi um recorte. A apuração do dano indenizável quando há uma pluralidade de causas que o provocaram. Disse Jorge Luis Borges, la línea consta de um número indefinido de pontos. Essas palavras com as quais Borges iniciou um dos seus mais belos livros, El Libro de la Arena,
Elas nos oferecem uma metáfora útil para aprender um dos mais difíceis problemas com os quais se depara um julgador. Havendo o incumprimento de um contrato tendo resultado de um somatório de problemas atribuíveis a ambos os contraentes, como determinar qual foi a causa do inadimplemento? Esse problema, embora difícil, é corriqueiro em determinados contratos, principalmente os chamados contratos de duração no tempo, como os contratos de fornecimento, de administração, de construção, também nos casos de responsabilidade profissional, em que o adimplemento satisfatório, por vezes, decorre da execução de uma sucessão de atos sucessivos entre profissionais. Por exemplo, o ato do auditor de revisar e chancelar os atos dos administradores de determinada instituição, a fim de o resultado desses atos ser finalmente alcançado ao credor. Se chegarmos à conclusão que o dano resulta de uma conjugação ou de um somatório de causas atribuíveis a ambos os contraentes, surge a questão ainda mais complexa. Como determinar o quanto indenizatório, ou melhor, o que a cada um toca pagar? Para responder essas perguntas, nós temos que, recorrendo novamente a Borges, enfrentar o que ele chamou de la compleja maquineria de la causalidade, isto é, a causalidade é o critério fundamental para a determinação. E mais do que a causalidade, a concausalidade. Na definição doutrinária clássica, há concausação ou concausalidade quando duas ou mais pessoas operam para alcançar o mesmo resultado. Isso é um gênero que abrange algumas hipóteses. Por exemplo, a cooperação pode consistir numa conduta coletiva em que todos cooperam como coagentes, ou como indutores, ou auxiliares dos agentes, ou ainda como cúmplices. Ou então, quando duas pessoas causam o mesmo dano, mediante atos que se realizam independentemente uma das outras, mas havendo convergência quanto ao resultado dano. E se cada uma provocou a situação que a outra agravou, mas somente a última fez o dano, a primeira não houve concausa, houve uma causa única. Então, a primeira conclusão. A concausação, a concausalidade, ela não é a mera soma de danos, ela é o amálgama de atos que resultam no mesmo dano. Ela deriva, portanto, ou da convergência, chamada convergência subjetiva, quando há dois ou mais sujeitos que se coligam para praticar aquela ação, ou da convergência objetiva, são duas ou mais ações que se conjugam, embora os seus autores possam ter operado de forma independente, as causas possam atuar de forma paralela, simultânea ou sucessiva no tempo. Temos, então, o fenômeno da concausação, segundo o qual, volto a enfatizar, uma só causa não seria suficiente para produzir aquele dano, nem duas ou mais causas separadas o produziriam. O dano resulta necessariamente da ação ou omissão convergente de dois ou mais agentes. Portanto, há esse verdadeiro amálgama finalista, cujo resultado é o dano. Vamos voltar para o terreno um pouco mais concreto e imaginar a construção de um imenso estádio de futebol, de uma arena, como se diz agora. O dono da obra apresenta o projeto básico e a construtora se põe a construir. Durante a execução do contrato, constata-se a ocorrência de falhas por parte da construtora na execução das fundações, ao escavar o subsolo e ali construir os pilares, as vigas, enfim, de sustentação. Mas acontece que foram também realizadas nesse ínterim diversas alterações nos projetos de arquitetura, ora por proposição da construtora, ora por exigência do dono da obra, ora por consenso, porque já que o projeto geológico não estava perfeito, é preciso adaptar a obra às circunstâncias que são, então,
descobertas. Constata-se também erros na execução das vigas por parte do construtor e grande parte delas tem que ser refeitas. O dono da obra, então, já que as vigas estão sendo refeitas, modificar ainda mais o projeto da construção de uma eventual cobertura para aquela arena. O construtor reclama que o atraso tem por causa o processo contínuo de alterações no projeto, que são propostas pelo construtor, e que acabam por quebrar o ritmo na obra. Tudo resulta do descumprimento no cronograma e no consequente atraso na entrega da arena. Agora pensemos numa outra situação. As mesmas partes, o mesmo erro na execução das fundações, as mesmas indas e vindas na obra e na aprovação de projetos de arquitetura, exatamente a mesma coisa. Só que deste erro, que leva mais tempo do que seria necessário, segundo o que normalmente acontece, e segundo o que estava, inclusive, projetado, se muda a estação do ano e se chega a uma estação onde chove muito mais do que naquela estação onde estava programado no cronograma da obra para que aquelas obras fossem executadas. Chuvas torrenciais atingem a região. Consequentemente, o prazo da entrega foi ultrapassado e verifica-se o inadimplemento contratual. Vamos pensar ainda num outro caso. Há uma alienação total de cotas de determinada sociedade que explora a atividade no ramo da indústria química. Os antigos controladores haviam recebido já advertências dos órgãos de fiscalização do meio ambiente em razão de irregularidades ambientais derivadas do controle nos filtros de gases químicos jogados na atmosfera. Por essa razão, se determina no contrato que as chamadas contingências, que é aquela reserva do preço para fazer face àquilo que pode ainda aparecer, não é? Depois que os novos donos, os novos controladores cheguem à empresa, então determina-se no contrato que aquelas contingências, até a data da transmissão do domínio da alienação, elas ficam em cargo da vendedora. Coisas que aparecerem depois ficam em cargo dos novos donos, dos compradores. Ocorre que o dano ambiental ele tem normalmente um caráter dinâmico, isto é, se um problema não for logo detectado e resolvido, esse problema pode aumentar em progressão verdadeiramente geométrica. A compradora nada fez para resolver o problema, não troca os filtros, continua a produção industrial nos mesmos moldes da antecessora, enfim, deixa o problema do jeito que encontrou. Quando os órgãos fiscalizadores voltam e vão efetivamente aplicar uma multa, o problema aumentou e o valor é muitas vezes maior do que seria no momento da alienação das ações da sociedade. Comparemos essas três situações. Há em cada uma delas um único dano. No primeiro caso e no segundo, o estádio, a arena, não foi entregue no prazo avançado entre os contraentes. No terceiro caso, o valor das contingências foi triplicado em relação àquilo que havia sido previsto. Porém, cada um desses danos, não é? Um dano, outro dano e outro dano, resulta, cada um deles, da conjugação de duas ou mais ações e emissões que podem ser tidas como suas causas. Em todos esses casos, há inicialmente uma incerteza, sendo este o primeiro problema do juiz ou do árbitro a resolver por via da prova, normalmente a prova pericial. Primeiro, se a dona da obra não tivesse exigido tantas modificações dos projetos, talvez a arena tivesse sido entregue no prazo. Se a construtora não tivesse errado a execução do projeto, talvez a arena tivesse sido entregue no prazo. Se não tivesse chovido torrencialmente quando as fundações estavam sendo implementadas, já por conta de um atraso, talvez
não tivesse tido aquele atraso final, porque daria para recuperar, segundo o cronograma, aquele atraso inicial. Se a compradora da empresa poluente tivesse instalado filtros adequados, talvez os órgãos ambientais não tivessem aplicado a multa e não houvesse sequer contingências a esse respeito ou fossem em valor inferior ao que realmente foi. Digamos que aprova a ponte, no primeiro caso da Arena, que ambas as partes têm concomitantemente razão nas imputações feitas. A construtora errou, a dona da obra hesitou e modificou os projetos de forma exagerada, quebrando o ritmo da construção. Digamos que aprova a ponte, no segundo caso da Arena, ter efetivamente havido o erro da construtora, ter efetivamente havido uma modificação insensata dos projetos por conta da dona da obra, mas que também tenha chovido torrencialmente naquele período, inclusive muito acima do que é o normalmente esperado. E, finalmente, no caso da empresa poluidora, digamos que aprova a ponte para a seguinte conclusão: se os filtros tivessem sido instalados pela compradora, é certo que as emissões de gases prejudiciais ao meio ambiente teriam cessado e a multa administrativa, calculada sob a gravidade do dano ambiental, teria sido muito menor. Consequentemente, muito menor seria o valor da contingência a ser indenizada pela vendedora à compradora. Diante de situações como essas, que perguntas deverão fazer os julgadores, os juízes ou árbitros, na avaliação das provas, e respostas deverão dar em sua sentença? Eles terão diante de si 3 situações, 3 hipóteses de concorrência causal. Em todos os casos, o quanto indenizatório deverá ser repartido e como? As respostas no direito, caros professores e alunos, elas podem ser simples, mas elas nunca são simplistas. Elas dependem de muitos depende. É preciso estabelecer distinções. Essa técnica tão antiga quanto o direito civil é. No caso da primeira Arena, o problema inicial está em estabelecer até que ponto há uma ligação etiológica entre ambas as ações tidas como causadoras do dano. Será preciso determinar se ambas as causas, a atribuível à construtora e a imputada à dona da obra, são independentes entre si, em que medida elas são independentes, se a segunda causa teria ou não cortado o nexo causal decorrente da primeira, ou se elas estão efetivamente amalgamadas, combinadas, delas resultando o dano. Se se chegar à conclusão que as causas são independentes entre si, ou que o curso causal que levaria a primeira causa, quer dizer, o erro na execução das fundações, foi interrompido pela segunda, as constantes modificações no projeto, não há concausalidade. Então, responde só o dono da obra, pois sua ação foi aquela necessária, como diz o Código Civil, por efeito dela direto e imediato para o inadimplemento. Porém, é preciso atenção, nem sempre a causa superveniente interrompe o nexo causal apenas porque ela é cronologicamente superveniente, porque o nexo de causalidade não conhece limites temporais, ela deve ser logicamente independente. Bom, se se concluir que a conjugação entre ambas as ações é a causa, pois o inadimplemento contratual não resultaria de nenhuma delas isoladamente, então o julgador dirá ter havido concausalidade. Nós temos, então, 2 ações reprováveis que se conjugam para resultar no dano. Então surge o segundo problema do julgador, que está em averiguar como distribuir entre as partes o quantum indenizatório. Pois a regra em matéria de nexo causal é: o agente responde por todo o dano, mas apenas pelo dano que ele causou. Incide, então, o artigo 945, caput do Código Civil.
não na sua literalidade, mas na leitura que vem sendo orientada pela doutrina mais recente e determinada por autorizadas vozes doutrinárias. Não há propriamente uma concorrência de culpas, mas uma concorrência de causas. Já dizia o Ponce de Miranda nos anos 50, não se medem culpas, se medem causas. Se a vítima concorreu culposamente para a produção do dano, ou se ela aumentou, não há duas responsabilidades. O que há é que a relação de causa e efeito entre o dano e o fato, pelo qual o outro é responsável, é apenas do que ele é responsável, menos o dano causado pela vítima. O quanto, portanto, pelo qual cada um é responsável, é determinado não propriamente pela culpa, mas pela concorrência, pela contribuição causal dos corresponsáveis. O critério correto, portanto, é o da proporcionalidade relativamente à causa do dano. E não, como dizia uma jurisprudência mais antiga, o da divisão pelo meio, o que os americanos chamam de split the baby, cortar o bebê pelo meio, fazendo uma espécie de justiça salomônica. No caso da segunda Ariana, nós temos não duas causas, nós temos três causas e um problema de imputação agravado, pois uma das causas é um fato da natureza, as chuvas torrenciais inesperadas que podem caracterizar ou não força maior. Segundo o artigo 393 do Código Civil, o devedor não responde por prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por ele se responsabilizar. Aqui chegamos em mais um depende. Se for efetivamente força maior, há de ser afastada a responsabilidade, porque a regra expressa nesse sentido. No entanto, se provado que, segundo o cronograma, a construção daquelas fundações deveria ser feita num período de secas, e foi o atraso provocado pelo outro contraente que empurrou para um período do ano onde havia previsão de chuvas, não há força maior. E nós vamos ter aí um problema de imputação de responsabilidade. Finalmente, o problema da empresa poluente. O primeiro problema que o juiz tem que resolver está em detectar. O dano foi produzido concorrentemente pela ação da vítima, da vendedora, e pela omissão da compradora, e ambas somadas resultaram na aplicação da multa, que terá que ser ressarcida pela vendedora à compradora, ou então, diferentemente, nós temos uma ação imputável à vendedora, é ela que causar o dano ambiental, e uma omissão imputável à compradora. Ela não causou o dano, apenas permitiu que ele crescesse, resultando a aplicação, portanto, uma multa maior. Ela aumentou o dano. Se chegarmos à conclusão que a primeira proposição é a correta, haverá, tecnicamente, concorrência causal. Mas se chegarmos à conclusão que quem causou o dano foi a vendedora, a segunda apenas permitiu que ele aumentasse, não há propriamente concorrência causal. A sociedade compradora não causou o dano, mas contribuiu para agravá-lo, aumentando as consequências. Portanto, o quanto indenizatório pela contingência contratualmente estabelecida deve considerar esse aumento abatendo do valor do reembolso da multa administrativa, o valor da multa administrativa, do quanto devido pelas contingências. Esses são problemas que podem ainda ser muito tornados mais complexos se nós pensarmos em situações concretas, como contratos conexos, contratos que se interrelacionam uns com os outros. Mas me parece que para uma manhã de terça-feira já trouxe aos senhores problemas suficientes. Eu penso que nós devemos ter presentes na resolução dos problemas
que a realidade contratual nos traz, em todos esses casos, os pontos que formam aquele traçado da linha. Nós temos que estar atentos não só ao desenho que nos traz a legislação, mas ao desenho que nos traz a realidade. Nós temos que ser observadores, conjugando sensibilidade, ciência e técnica, como tão bem soube conjugar o nosso querido Luciano de Camargo Penteado. Muito obrigada a todos pela atenção. Agradecemos à professora Judite pelas palavras e por ter agradecido esse nosso convite de participar desta homenagem, trazendo brilho para o nosso evento. As pessoas convidadas para o evento de hoje perceberam, além do currículo excelente, como é o caso da professora Judite, tiveram de alguma forma um contato com o professor Luciano. Eu acho que esse dado também é importante consignar. Na verdade, além da questão intelectual e acadêmica, a homenagem dos amigos do professor Luciano. Neste momento, convidamos a professora associada Raquel Stein para proferir a palestra Contratos do Agronegócio. A professora Raquel Stein possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, especialização em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo. Atualmente, é professora associada da Universidade de São Paulo, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Privado. Com a palavra, a professora associada Raquel Stein. Para proferir a palestra dela, eu gostaria de registrar mais um detalhe. A professora também é precursora dessa faculdade, né? Ela é autora do projeto original do nosso curso de Direito, pensado para um curso em tempo integral. Muito obrigada pelo convite para prestar homenagem ao Luciano, que primeiro foi meu aluno e depois se tornou meu grande amigo, está aqui do meu lado, e tinha um projeto, não sei se o senhor encontrou no meio dos o que fazer depois, mas o Luciano tinha um projeto de que nós pensássemos num curso ou numa série de livros de direito privado, em que nós dividiríamos as tarefas e eu ficaria mais encarregada da parte de direito empresarial e discutiria com o Luciano algumas questões de teoria geral, de maneira que nós pudéssemos harmonizar as duas, digamos, vertentes do direito privado, uma que está mais focada na atividade econômica e outra que está mais focada nas questões individuais. E, nesse meio tempo, nós discutíamos uma outra questão que originariamente constava do projeto pedagógico desta faculdade, que era a questão do agronegócio. Por que agronegócio? Primeiro porque Ribeirão e a região ao entorno, e eu vou me permitir avançar um pouco na geografia, porque Mato Grosso não fica tão longe e é uma região que o desenvolvimento agrícola é bastante intenso. Quando eu falo em agricultura, eu não estou falando só em plantação, mas estou falando também em criação de gado, entre outras. E a nossa questão era formar profissionais do direito que conseguissem enxergar os fatos da vida para trabalhar a questão dos contratos voltados para a área agrícola, não só como contratos de execução continuada, contratos a termo, mas, sobretudo, por conta de uma peculiaridade deste setor. Nós costumamos, eu quero dizer aqui, nós do direito, costumamos pensar os produtos agrícolas como se fossem bens fungíveis. E, graças a Deus, eles não são bens fungíveis ou não são absolutamente fungíveis. E o nosso Código Civil tem um problema. O legislador esqueceu
de manter o que havia no Código Comercial revogado, contrato de compra e venda mediante amostra. Não há este tipo de provisão no Código Civil. Mas nós sabemos que não é só quem compra óleo ou quem compra vinho que quer o produto exatamente idêntico à amostra que lhe foi apresentada. Hoje nós temos isso no café, nós temos isso em arroz, e basta ir ao supermercado, mesmo nos pacotes de arroz, que nós vamos descobrir que há vários tipos diferentes. Portanto, arroz é arroz, mas arroz tipo 1 é tipo 1, tipo 5 é tipo 5, agulhinha é agulhinha, integral é integral, e arroz preto que não é arroz, mas é batizado como. De modo que esta questão dos contratos da agroindústria tem peculiaridades que precisam não só do suporte jurídico de teoria geral, mas, sobretudo, do contato entre os operadores do direito e o pessoal da agronomia. Sem isso, fica muito complicado. A professora Judite falava de eventos supervenientes no caso de apuração de responsabilidade por culpa. Na área agro, nós temos alguns eventos que estão absolutamente fora do controle das pessoas. Por exemplo, tempestades de chuva com vento, como ocorreu ontem. Eu ouvi hoje no jornal que caiu uma árvore de, sei lá, acho que 30, 40 metros de altura aqui em Ribeirão. Previsível que a árvore vai cair? Previsível é. Quando? Absolutamente imprevisível. Previsível que pode haver mudança climática? Sim, previsível. Alguém consegue estabelecer uma previsão de tempo por espaços maiores, por lapsos temporais maiores do que uma semana? Qualquer coisa é absolutamente incerta. Como é que nós conseguimos trabalhar este setor agro pensando, rebus sextantibus não serve, porque eu sei que as coisas vão mudar, eu só não sei como nem quando, pensando em bens absolutamente fungíveis quando eles não o são, e, sobretudo, não pensando mecanismos de proteção das duas partes contratantes, de maneira que se possa, se não estabelecer um perfeito equilíbrio contratual, e eu acho que isto é impossível em qualquer circunstância, mas minimamente que nós consigamos distribuir os riscos das operações de maneira a não onerar excessivamente uma das partes. E Luciano e eu estávamos começando a pensar estas questões e tentar mostrar que isto nada tem a ver com o direito agrário, que isto, na verdade, tem que ver com o direito contratual, mas aqueles contratos diferentes, aqueles contratos de média, longa duração, dependendo do tipo de cultura, aqueles contratos em que a atribuição de riscos pode estimular ou desestimular as pessoas a se engajarem numa determinada atividade econômica e, sobretudo, e lamento dizer isto, a interferência governamental indevida que acaba liquidando um setor. E o exemplo aqui em Ribeirão Preto, no caso da indústria sucroalcooleira, é absolutamente límpido. Não tivesse havido o represamento dos preços da gasolina, a indústria sucroalcooleira continuaria funcionando. Se ela continuasse funcionando, teríamos a manutenção dos empregos, todos os demais setores que prestam serviços para o setor agroalcooleiro, sucroalcooleiro, continuariam operando. Se não tivéssemos discussões, na minha opinião, tolas, como
Desta vez, os usineiros fizeram mais açúcar do que álcool, esquecendo que, sim, o negócio deles é fazer lucro, e se o preço do açúcar está maior, mais competitivo em termos de resultados do que o preço do álcool, obviamente eles vão optar por produzir mais açúcar do que álcool. E também não fizemos absolutamente nada em relação à nossa indústria automobilística para tentar fazer com que os motores consumissem álcool mais próximo do que se consome gasolina para fazer a mesma quilometragem. Então, é uma questão de conta, é simples. Se o preço da gasolina fica mais baixo e ela é mais eficiente, quer dizer, eu faço mais quilômetros por litro de gasolina do que com álcool, obviamente vou usar só gasolina no meu carro. E também não nos preocupamos em estimular as indústrias a produzirem outros bens que pudessem compensar eventuais perdas se e quando os tais fenômenos da natureza e ou intervenções governamentais criassem dificuldades para manter os negócios operando. Eu acho que isso é um pouco patrimonialismo do brasileiro, mas vamos deixar isso de lado e voltar para a questão dos contratos. Luciano e eu conversávamos bastante e, diferentemente do que o professor Junqueira nos ensinara lá na faculdade, nós estávamos concluindo que os contratos não são isto, quer dizer, não são encontros de vontade. Os contratos precisam ser isto, cooperação entre partes, sobretudo neste setor agro. Se os contratos precisam ser mecanismos ou instrumentos de cooperação, é preciso que a lei e ou a doutrina modelem estratégias que estimulem a cooperação e não estratégias que estimulem a litigância. Isto não é fácil, mas eu contava com a inteligência e a criatividade do Luciano para achar os caminhos que permitissem usar a teoria geral, não gosto muito da palavra dogmática, mas enfim, da dogmática, para que nós tivéssemos alguma proposta inovadora de maneira a não aceitar simplisticamente que, por sua larga extensão territorial, o Brasil é um país agrícola, mas sim pensar que o Brasil pode ter uma indústria que tenha como fonte primária produtos agropecuários e desenvolver tecnologias cada vez mais inovadoras. Infelizmente, ficamos nestas conversas e, obviamente, eu não vou fazer nada porque a memória... Não vou. Eu vou preservar aquilo que Luciano e eu tínhamos como ideia e deixar o desafio para os alunos do Luciano aqui presentes, mais jovens, que podem, por conta de estarem aqui na região, compreender melhor os problemas e aí saírem em busca de soluções que nos levem ao resultado que nós gostaríamos de ter apresentado. E, sobretudo, insistir que direito do agronegócio não é direito agrário. Nós não estamos discutindo a terra, a divisão da terra, a atribuição da terra. Nós estamos discutindo os frutos que podem ser produzidos, mas a sua transformação de modo que eles se tornem ou bens de consumo alimentares ou bens de consumo na produção de energia ou quaisquer outras utilidades que atendam às necessidades das pessoas. E agora eu vou fazer uma coisa que um amigo meu de Chicago diz que é prática na escola de economia, que é quem tiver dúvidas ou quem tiver comentários, por favor,
fique livre para fazer as suas críticas e objeções. Professor Raquel, muito obrigado. Agradeço mais uma vez por prestigiar esse evento, por vir, né, e nos brindar nessa palestra. Queria agradecer a presença de todos e fazer uma pausa agora nesse evento, né, para o almoço, e nós reiniciaremos à tarde. À tarde vamos ouvir o professor Renan Lotuf, né, nosso palestrante, também o Dr. Marcos Catalã e a parte da Alexandre Cunha também fará parte do evento da tarde. E à tarde o evento será realizado no anfiteatro. Então eu peço a todos que às 14 horas se dirijam ao anfiteatro. Muito obrigado.